Bom dia a todos. Dá início aí a nosso último sábado letivo de Matemática 5, 2025.1. Coisa boa, coisa boa. Tá acabando, gente. Tá acabando. Tá acabando. Alegria. Ai, eu não sei se vocês estão tão animados quanto eu. Esperando as férias ansiosamente. Para isso, a gente precisa encerrar o conteúdo. Para encerrar com chave de ouro, a gente vai agora para a parte de cônicas. Aulas passadas, nosso conteúdo envolve geometria analítica. A gente viu representação de ponto na geometria analítica, distância de dois pontos, ponto médio, o que mais? A gente trabalhou com igualdade de pontos, quando é que os dois pontos na geometria analítica são iguais, tem a ver com a igualdade das coordenadas. A gente foi falar sobre retas, vimos sobre equação de reta, equação geral, paramétrica, equação reduzida. Vimos distância de ponto a reta, ângulo entre duas retas. Estudamos um pouquinho da teoria angular, o que era coeficiente angular, inclinação da reta. E depois a gente falou de circunferências. Então, ao falar de circunferências, a gente trabalhou tanto a equação geral como reduzida. Na equação geral, reconhecimento de circunferências e uns probleminhas mais cabulosos na reta final para a gente fechar aquela parte. Agora a gente vai ver outras figuras que a gente pode trabalhar com geometria analítica. Essas figuras são chamadas de cônicas. Eu queria muito que vocês saíssem desse curso, pelo menos com, o que é que eu posso dizer? Sabendo trabalhar com plano cartesiano, olhar um ponto e saber as coordenadas dele, ou então saber as coordenadas e marcar no plano cartesiano. Isso é muito importante. Distância entre dois pontos aparece demais. Se vocês forem fazer algum curso de ensino superior, você usa muito a distância entre dois pontos. E as equações, né, de reta e circunferência são os que aparecem. Principalmente a reduzida. Ajuda demais, você já sai daqui com isso fixado com vocês. Aqui também a gente vai ter algumas cônicas, que normalmente quando vocês vão estudar qualquer assunto que precise disso, o professor normalmente faz uma revisão, mas é muito rápido. Então a gente vai ter uma aula para cada cônica, para quando o professor for revisar, talvez ele revise as 3 cônicas em uma aula só. Vai ser bem rápido. Então vamos ver o que a gente consegue absorver dessas cônicas. Primeiro, por que o nome cônicas? Por que o nome cônicas? Um cone na geometria, ele, na verdade, ele tem um pontinho e a partir desse ponto, e a gente tem aqui uma figura, sei lá, um círculo, pode ser qualquer figura, não precisa ser círculo não, viu? E a gente vai ligar todos os pontos dessa figura, dessa curva plana, até esse ponto. Então, até as paredes aqui na frente, a cônica ela é tridimensional. Eu imagino que eu tenho uma folha de papel aqui em cima, escuta só. E nessa folha de papel aqui em cima, eu tenho um desenho de alguma curva. A mais comum, pelo menos para o nosso nível de estudo, é a circunferência. Eu boto uma circunferência aqui e eu vou ligar todos os pontos e um ponto fora do plano, Aí eu ligo todos os pontos dessa circunferência a esse ponto e continuo, e prolongo. A gente normalmente é acostumado a ver só uma parte do cone, mas o cone na geometria analítica, ele é prolongado. Nesse cone, e detalhe, infinito, viu? O cone aqui, ele continuaria. Essa figura inicial, ela é só para dar um norte. Mas aqui ela continua, ela é infinita. Eu estou pensando aqui num elemento bem teórico, bem filosófico, algo que não existe mesmo na parte prática. Para a partir daí a gente levar para o prático. Com esse cone circular, eu vou cortar ele. Por exemplo, esse corte aqui, ó. Se a minha figura for uma circunferência, então na hora que eu corto, o que vai aparecer aqui na beirada do corte, se o meu corte for bem horizontalzinho, é uma circunferência. Ok? Se eu não fizer o meu corte assim bem reto, horizontal, se eu já fizer o corte um pouquinho mais inclinado, por exemplo, assim,
A figura que vai aparecer no corte é o que a gente vai ver na aula de hoje, a chamada elipse. Ela já inclina um pouquinho, ela já ganha esse lance aí, que a gente vai ver como é que fica as diferenças. Se o meu corte ele for bem na vertical, deixa eu ver se eu pego aqui um pincel de outra cor, bem na verticalzinha assim, ó, pegando as duas bandas. A figura que vai aparecer aqui, ó, ela vai ter duas partes. Essa figura que vai aparecer no corte é chamado de hipérbole. E se eu cortar também na vertical, mas um pouquinho inclinado, de modo que não pegue as duas bandas, pegue só uma, tipo assim, ó. A figura que vai aparecer aqui é o que a gente conhece como parábola. Então são essas três figuras, a parábola, acho que essa aqui é a mais comum de vocês. Porque tem o quê? Dois cones. O cone, a definição de cone na geometria analítica é a seguinte: pega uma figura, uma curva plana e um ponto fora do plano dessa curva. Uma curva num plano e um ponto fora. Aí eu vou ligar todos esses pontos a esse ponto e vou construir retas. Então não é só até chegar lá, vai passar. Então na definição formal poderia ser qualquer figura plana e um ponto fora dela. Aí eu vou ligar cada pontinho dessa curva para esse ponto chamado de vértice e passa, viu? Eu vou construir a reta que passa por dois pontos. Tanto para baixo como para cima. Na geometria analítica vamos dizer assim, geometria analítica espacial, a gente não está vendo no espaço todo, a gente só está vendo geometria analítica plana. Mas a definição formal de geometria analítica espacial do cone seria isso aqui. Por isso que esses caras são chamados de cônicas. São cortes de um cone com base circular, né? Quando aquela figura ali é um círculo. Então, eu só estou mostrando para vocês aqui o porquê do nome, certo? Hipérbole. E aqui nós temos a elipse. Eu me lembro que eu já vi um professor falar que a circunferência não é um cone, porque você não obtém ele por cortes de um cone. Teve uma explicação aí que o colega deu, não me lembro não. Tanto é que os livros não trazem o círculo realmente no capítulo de cônicas. Depende qual é a base. Esses caras aqui, se eu não me engano, não depende da base, não. A figura vai ser sempre essas. Qualquer que seja a figura que a gente use, a gente consegue construir esses bebês aí. Mas só se a base for circular que a gente consegue o círculo. É? Aí precisa de um estudo mais aprofundado. Eu não sou um geômetro profissional, eu sou só um geômetro ensino médio, digamos assim, né? Minha geometria também não é tão avançada. Vamos lá, começar a parte de elipse. Matéria da aula de hoje, elipse, uma das cônicas. Definimos a elipse como um conjunto de pontos x e y tais que a soma das distâncias entre P e F1 com P e F2 é fixa, onde F1 e F2 são dois pontos distintos fixos, com distância dada. Olha para cá, para de escrever, olha para cá. Imagina que eu botei dois pregos aqui. Dois pregos, tá firme aí. E nesses dois pregos eu amarrei um barbante. Esse barbante está frouxo, está frouxo, está frouxo. Se eu pegar um lápis
botar aqui dentro do barbante, esticar, vai ficar bem esticadinho. Deixa eu fazer aqui com a outra cor. Estão entendendo o que eu estou fazendo? Olha que tem que imaginar. Como é que vocês são de imaginação? Vocês têm imaginação fértil? Mais ou menos. Então, olha aqui. Ó. Imagina que esses dois pontinhos aqui são dois parafusos. Estão com a cabecinha ainda um pouquinho de fora, mas está parafusado. Eles não saem daqui de jeito nenhum. Aí eu peguei uma corda, um barbantezinho, amarrei uma ponta numa, ponta no outro, deixei frouxo. Não está esticadão não, está frouxo. Aí eu vou botar um lápis. E aqui é o quadro mesmo, atrás é o quadro. Aí eu pego o lápis, boto aqui entre o barbante e estico. Na hora que eu marcar aqui e esticar, meu barbante vai ficar esticadinho aqui, ó. Tudo bem? Só que eu posso pegar esse lápis e posso ficar caminhando com ele. Posso pegar esse lápis e fazer isso aqui, por exemplo, ó. Ele vai riscar. Em cada ponto que eu parar de caminhar, a gente vai ter o barbante aqui, né? Esticado, mas é o mesmo barbante, mesmo tamanho do barbante. Então você pode pegar e esticar para cá, pode esticar para cá. Ah, eu tô todo torto, pera. Pode vir para cá. Não fica bicudo não, fica arredondadinho. Então, qualquer cantinho que eu bote, se eu botar bem aqui, por exemplo, o barbante fica esticado aqui, passando por cima desse cara, e ainda tem um pedacinho aqui preso nesse. O barbante pode assumir qualquer uma dessas posições. Essas posições que o barbante pode assumir, na hora o desenho que eu fizer quando eu ficar rodando o meu lápis, isso aqui é uma elipse. Os dois pontos fixos, eles têm um nome, eles são chamados de focos da elipse. Focos da elipse. A distância do barbante, o tamanho do barbante, na hora que eu estico, olho para esse ponto, agora eu estou imaginando tudo isso aqui acontecendo dentro do plano cartesiano. Na hora que eu estico, tem uma distância de P até F1 e tem a distância de P até F2. A soma dessas duas distâncias é o tamanho do barbante. Pode ser que em alguma posição, cada uma das distâncias seja diferente da anterior. Esse ponto aqui tem uma distância para o F1, tem uma distância tal para o F2. Aí esse outro ponto tem uma outra distância para o F1, parece que é maior. E tem uma distânciazinha menor para o F2. As distâncias podem mudar. Mas a soma das distâncias é fixa. É o tamanho do barbante. A soma das distâncias é fixa. A gente vai dizer que essa soma é igual a 2A. Esse é um parâmetrozinho, algum número que vai me ajudar. Os pregos também não mudam. A distância é fixa. Eu vou dizer que vai ser 2 vezes C. Esse A e esse C são parâmetros, são números. Tipo assim, ó. Se a distância dos dois focos for 10 centímetros, o meu parâmetro C vale 5 centímetros. Ok? Repito. Se a distância entre os dois focos for de 10 centímetros, fixa, eu vou ter um parâmetro C que vai entrar nas minhas contas. Eu não vou usar os 10 centímetros para fazer conta. Eu vou usar só metade. 5 centímetros. 5. Ok? Então, a gente usa 2A e 2C, porque se eu usar só o A e o C, vai ficar com muita fração nas minhas contas. Já vai ter fração fazendo desse jeito. Se eu botar A e C, na hora vai ficar A sobre 2, vai C sobre 2, fica um cangaiá de fração. Por isso que a gente fala assim, 2A e 2C. Elementos, só alguns nomezinhos que podem aparecer para a gente. As duas pontas mais distantes da elipse a gente chama de eixo maior. Os dois pontos mais extremos são chamados de extremidades do eixo maior. Essa distância entre os dois mede 2A. É o mesmo 2A, o tamanho do barbante.
a distância entre um e outro. Essa parte menorzinha aqui, ó, é chamada de eixo menor. Eixo menor. A elipse ela tem dois eixos, o maior e o menor. Os dois pontos mais afastados possíveis são as extremidades do eixo maior. Mais distantes que você puder. Aí você pega perpendicular a eles. Por que é 2A, essa distância? Pensa assim, ó. Olha para esse ponto bem aqui. Qual é a distância de F1 até ele? Somado com a distância de F2 até ele. Essa soma tem que ser 2A, concorda comigo? Concorda que esse pedaço está sendo contado duas vezes? Ele está indo na linha todinha do F1 até o A, aí tem esse pedaço. Aí do F2 até o A vem esse pedaço de novo. A elipse ela tem uma propriedade de simetria. Esse mesmo pedaço aqui, ele vale esse, ó. Então é como se eu estivesse contando esse pedaço duas vezes quando eu estou esticando meu barbante até aqui. E uma dessas vezes é exatamente essa distância. Sim ou não? Sim? Eixo menor, a gente vai dar um valorzinho para ele. Eu vou chamar de 2B. Essa medida todinha, 2A. Já essa medida aqui, ó, dos eixos menores, 2B. São as extremidades do eixo menor. O eixo menor é sempre perpendicular ao eixo maior, passando pelo centro da elipse. A elipse vai ter um centro. É importante a gente falar do centro, que eu vou usar as coordenadas do centro para construir a equação da elipse. x0 e y0 que eu vou usar. Nós temos os focos, são os dois pontos fixos. A distância entre eles mede 2c. Nós temos a excentricidade, que fala para a gente o quanto essa elipse está achatada, o quanto ela está arredondada. Essa excentricidade ela é um número entre 0 e 1. Entre 0 e 1. Não dá para ser 0. Acho que é maior do que 1. Deixa eu ver. Não, é entre 0 e 1. Só não pode ser 0. Quem diz aqui? C sobre A. Ela pode ser 1CA. Para ele ser 1, isso aqui tinha que ser uma circunferência. Então, esse número, C sobre A, se você fizer a razão C dividido por A, quanto mais perto do número 1 essa divisão for, mais arredondada é a sua elipse. Por que não pode dar 1? Boa pergunta. Por causa disso aqui, ó. O A é a distância do centro até esse cara. Também é a distância daqui para cá, ó. Se você pegar esse pontinho bem aqui, o B, F1 até B vale 2A. Então, só a metade, como o B ele é o ponto bem no meinho mesmo, só um desse aqui vale A, o outro vale A. Então, aqui vale A e aqui vale C. O B é a distância do centro até uma das extremidades. Forma um triângulo retângulo. Se o A for igual ao C, dá exatamente 1. Aqui é o centro. Não confundir o C da distância focal. Distância focal. Isso aqui é chamado de distância focal. Eu estou usando o C minúsculo. O C grandão é o centro. Não confunda, por favor. Então, com o A, o C
Isso aqui é 2B, o centro está bem no meio, então aqui é B. Esses três caras formam um triângulo. Se o A for igual ao C, a gente não vai ter um triângulo retângulo. Quanto mais próximo o foco tiver do centro, mais arredondadinha vai ser a minha elipse. Quanto mais afastado o foco tiver do centro, mais esticadinha a gente vai ter a elipse. C é a excentricidade é um número entre 0 e 1. Nunca pode ser 0 e nunca pode ser 1. Se for 0, ela desaparece. Se for 1, ela arredonda. Ela fica arredondada. Ela deixa de ser uma elipse e passa a ser uma circunferência. Ela é o que a gente chama de colapsa, né? Ela vai colapsar. Na verdade, não vai passar de 1. Se for a gente vai trabalhar com elipse. A gente não vai trabalhar com figuras malucas, aleatórias, doidas, não. Certo? Só com elipse. Então, não vai passar de 1. Não vai. Não tem como. Observação antes de continuar. A minha elipse ela pode estar em várias posições. Olha para cá rapidinho. Eu poderia ter uma elipse assim, ó. Os focos estariam aqui. Está aqui as extremidades do eixo maior. As extremidades do eixo menor. E o centro. Aqui, o meu plano cartesiano seria esse. Ou seja, eu teria uma elipse Genza, torta, diagonal. A gente não vai trabalhar com isso aqui não, viu? A gente só vai trabalhar com esses dois casos. Ou a minha elipse está deitadinha, significa que o eixo maior está na horizontal. Reparem que os focos estão alinhados com o eixo maior. Isso é muito importante. Reparem isso. Os focos estão alinhados com o eixo maior. Mas pode acontecer uma situação como essa. Meu eixo maior está na vertical, está em pezinho. Está aqui o A1, está aqui o A2. As extremidades do eixo maior. Está aqui o B1, está aqui o B2. As extremidades do eixo menor. E está aqui os meus focos, F1, F2, novamente alinhados com o eixo maior. A gente pode ter questões desse tipo, ou pode encontrar questões desse tipo. Aquele tipo ali, não vamos ver. Ok? Segunda observação, relação entre as medidas. Eu já antecipei ali e mostrei para vocês que A, B e C formam um triângulo retângulo. Então, aqui vale o teorema de Pitágoras. Quem é a hipotenusa nesse triângulo retângulo? O A. Então, nós temos A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Olha, Letícia, se ali eu tivesse colocado A e C, aqui ia ficar A sobre 2, aqui ia ficar C sobre 2. Na hora de montar o teorema de Pitágoras, ia ficar uma fração aqui, ia ficar feioso. Por isso que a gente usa 2A e 2C. O parâmetro não é a distância focal, é a metade da distância focal, é a semidistância focal. O outro parâmetro não é o tamanho do eixo maior, é só a metade do eixo maior. O A é só a metade, o A é só a metade. Equações da elipse, equação reduzida. Pergunte, claro. São duas curvinhas aqui, ó. É uma para cá. É uma hipérbole. É uma hipérbole. Uma só tem os dois pedaços. Elas são que a gente, deixa eu ver se eu consigo achar a palavra correta. Elas são desconexas. Elas não se conectam. É uma numa ponta e outra na outra, mas as duas é uma figura só. É uma curva só, uma figura não, é uma curva só.
É o que a gente chama de curva desconexa. Sem eu falar o conceito formal matemático da palavra conexa, vocês entendem o que é uma coisa conexa? É, conectada, né? Informalmente a gente pode pensar assim, desconexa é a mesma coisa, só que se separou. Lembra das mitoses na biologia? Já estudaram? Letícia gosta das mitoses? O que é a mitose? É a célula, né? O indivíduo, a célula vai dobrar o seu material genético, aí o material genético vai se afastar, se for um ser unicelular, né? Que ele faz essa dobra de material genético só dele mesmo, e ele se afasta, ele se incha, depois se separa, você praticamente tem o mesmo material genético nas duas células, só que separados. Biologicamente falando, eles são a mesma coisa, só que desconexos. É o mesmo ser, né, digamos assim, se não teve mudança no material genético, é basicamente o mesmo ser. Tem a mesma carga genética, biologicamente falando, só que eles foram desconexos. Equação da elipse. Então, o que é que eu vou querer de vocês? Indo e voltando, eu vou querer o seguinte: ou eu dou algumas informações dessas e eu vou querer que você construa para mim a elipse, ou a equação da elipse, ou então eu dou a figura da elipse e quero que você me encontre a equação da elipse, ou então essas informações, ou então eu dou a equação da elipse e quero que você construa a elipse, ou então me dê essas informações. Escuta o que eu estou dizendo. Converter dos elementos para a equação, para a figura. Tem que saber associar essas três coisas. Qual é a equação da elipse? Equação da elipse. X menos x0 ao quadrado sobre a ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Essa equação é a que a gente vai usar para esse tipo de elipse. Olha para cá. Nesse tipo de elipse, x0 e y0 são as coordenadas do centro. Para de escrever e só olha que é a parte mais importante da aula. Nesse tipo de elipse, ficou meio tortinho aqui o meu desenho, mas nesse caso, o eixo maior, e os focos, eles vão estar na mesma linha horizontal que o C. Então, o eixo maior e os focos eles vão ter as mesmas coordenadas y do centro. Só vai mudar a coordenada x. Fiquem atentos a isso. Repito. Aqui é o tipo de elipse, que é a elipse deitada. Elipse na horizontal, beleza? Ela tem esse tipo de equação. Já já eu falo mais sobre ela. O que é que essa equação está usando? Ela está usando o x0 e o y0, que são as coordenadas do centro. O A e o B, que são esses dois parâmetros. É o semi-eixo maior e o semi-eixo menor. Ao quadrado aqui embaixo. Igual a 1. Na figura, o que é que a gente tem que saber? O centro, ele fica bem no meio da minha elipse e ela é toda simétrica. Esse centro, com essa elipse na horizontal, o eixo maior e os focos, eles ficam alinhados horizontalmente com o centro. Significa que o y que for para o centro vai servir tanto para as extremidades do eixo maior como para os focos.
Gente, uma das perguntas mais chatinhas é quais são as coordenadas desses pontos? O centro é ponto médio dos focos. Sim, por simetria. E o A? Não, não obrigatoriamente. Não obrigatoriamente. Mas sim, o centro é ponto médio dos focos. Sim, o centro é ponto médio de A1 e A2. Se eu lhe der os dois valores do A, você acha o centro pelo ponto médio. Sim. O X de cada um deles é diferente. Mas eu vou pegar como base o X do centro. Essa distância do centro até o foco vale C. Se eu tenho x0 como coordenada do centro, eu estou entendendo sua dúvida. Sabe qual é a sua dúvida? É porque eu estou usando muita letrinha. Vamos fazer um exemplo. Vamos ver isso aqui como é que seria com números? Depois eu registro com letrinhas. Traz a câmera para cá. Fez uma careta, parece que estava cheirando, era peido. Se alguém soltou um peido, eu ficou com... Não tá dando certo ali, né? Eu percebi. Vamos ver com números como seria. Questão da lista. Porque eu sou ruim de inventar cor de cabeça. Vai dar número quebrado? Não, eu pego a primeira, que ela é simples e dá pra gente entender. Ou pelo menos eu uso ela como inspiração. Olha, a primeira questão, letra A, o plano cartesiano está na origem. Fica muito fácil na origem. Eu vou mudar, viu? Eu vou mudar. Eu vou botar aqui o plano cartesiano em outra posição. Eu vou dizer que o meu centro vale 3 e 2. E na lista eu vou pegar os valores que tem aí. Tem, mas só que não tem muitas informações logo. Pode ser a letra D, por exemplo, a letra E. Tudo bem. Porque eu queria pegar os tamanhos e construir os pontos. Depois a gente pega os pontos e constrói os tamanhos. Aqui vale 5. Esse tamanho aqui vale 3. Isso aqui são as informações que tem na questão, certo? Letícia, ele pede aqui o quê? Ele quer a equação. Eu não quero achar a equação. Eu não quero coordenadas. Olha para cá. Eu quero achar as coordenadas tanto do eixo maior, como as coordenadas do eixo menor, coordenadas do centro, coordenadas dos focos. O foco não vai estar aqui, não. Esse aqui eu tenho uma noção que o foco vai estar mais para cá, mais para pertinho. F1, A1, F2, A2, B1, B2. Gente, B1, B2, A1, A2, não importa a posição não, viu? Para mim tanto faz. Basta um e outro e já era. Olha só. Esse tamanho aqui, vale 5. Eu quero achar essas coordenadas e do centro também. De cara, você já pode me falar logo quais são as coordenadas do centro? Exercício básico dessa disciplina. Olhar um ponto no plano cartesiano e me falar as coordenadas. Quais são as coordenadas do centro? 3 e 2. 3 no X e 2 no Y. Boa. Começamos bem. Eu quero achar as coordenadas de A1, A2, B1, B2, F1 e F2. Só com o que eu expliquei até agora, vocês conseguem falar para mim qual é a coordenada Y desses 4 pontos aqui? Qual é a coordenada Y deles? 2. Quanto é? 2. Repararam que o Y de A1, F1, F2 e A2 é o mesmo do centro? Mesmo Y. Então, logo de cara, esse Y vai servir para todo mundo.
Foi? Coordenada x agora. Vamos para o A, que é mais fácil. Qual é a coordenada x do ponto A1? A1. Quanto é que vale a coordenada x do ponto A1? Eu fiz meio errado, né? Eu fiz meio errado. Por que eu fiz meio errado? É 2? Não. Pior, é porque do x para cá vale 3, mas o tamanho é 5. Então, o correto é ele estar aqui, ó. Desculpa. Coerências com relação aos tamanhos. Esse tamanho vale 5. Esse mesmo tamanho aqui vale 5. Só que esse cara aqui vale 3. Aqui é quanto? Menos 2. Isso. A distância aqui tem que dar quanto? 5. Então, aqui vale quanto? Menos 2. É só você fazer como? Você pega a coordenada x do centro e subtrai 5. Quanto é 3 menos 5? Menos 2. Então, daqui para cá, você está subtraindo, você está voltando 5 unidades. Sempre com relação ao centro. O próximo, do 3, eu vou para frente agora 5 unidades. Qual é a coordenada x desse cara aqui? 8. Então, um deles tem coordenada menos 2 e o outro tem coordenada 8. Tranquilo aqui ou não? O B também está incoerente. O B também está incoerente. Eu fiz o desenho. Tá vendo como? Quando eu vou inventar acordar minha cabeça, não dá certo. Eu tinha que pegar já um bem feitinho da questão. Por que está incoerente? Porque essa distância vale 3 e aqui só tem 2 e o bicho não está pegando. O correto é isso aqui descer, ó. Ah? Não entendi. Tá o quê? A1. Obrigado. Agora está um pouquinho mais coerente. Hã? Mas ainda não é. Não é. É só o visual. É porque eu fiz sem escala. Se eu vou refazer com a escala, então. É só eu seguir a escala direitinho que dá certo. Eu fiz sem régua, eu fiz no olho, eu inventei aqui. Meu objetivo era lá, mas eu estou tentando fazer para ajudar. Eu acho que está atrapalhando. Está atrapalhando ou está ajudando? Moral da história. A partir do centro. A partir do centro. A partir do centro. Subtrai a partir do centro. Isso aqui é para ser o último ponto. Espera. Vou criar um buchinho aqui. Oh, minha nossa. A partir do centro, se você subtrair o valor do A, você chega numa coordenada do eixo maior. Se você somar o valor do Azinho, você chega na outra coordenada do eixo maior. Foi o que a gente fez aqui. A partir do centro, subtrair um valor, achei uma coordenada. Subtrair o mesmo valor, achei a outra coordenada. 5, né? Que é o nosso Azinho aqui, vale 5. Semi-medida do eixo maior. Alguma pergunta aqui? Vamos para o outro mais fácil? Vamos para o outro mais fácil? Eu vou deixar o F para terminar depois. Quais são as coordenadas de B1 e B2? Concordam comigo que, diferente do A e do F, o B não vai ter a mesma coordenada Y, mas vai ter a X. O X dos Bs tem que ser o mesmo X do centro. X vale quanto? 3. E quais vão ser as coordenadas Y? As alturas? Olha, esse aqui é 2. Quanto é que vale essa distância? 3.
Então, essa coordenada aqui, o y dela é esse 2 somado com essa distância. Então, aqui vai ser 2 mais 3, que dá quanto? 5. E a daqui de baixo, o B1 tá aqui não, B1 tá aqui, ó. B1. Como é que eu acho o B1? É a coordenada do centro menos a distância. Qual é a distância que eu estou usando aqui, hein? Qual é a distância? É o Bzinho, é o B minúsculo. Esse aqui é o valor do A, esse aqui é o valor do Bzinho, Azinho e Bzinho. Então, qual vai ser a coordenada aqui do B1? É o 2 menos 3 unidades. É 3 unidades subindo, também é 3 unidades descendo. Então, a coordenada aqui é menos 1. Então, aqui vai ficar B1 é 3 e menos 1. E o B2 é 3 e 5. Desculpa. Menos 1. B1. Deu para entender isso aqui? E agora, e os focos? Como é que eu acho as coordenadas dos focos? Primeiro eu tenho que achar essa distância entre o centro e o foco. Como é que eu acho ela? Sempre que você tiver duas das medidas e quiser descobrir a terceira, a que está faltando, você vai ter que usar o teorema de Pitágoras. Eu preciso dessa distância. Para descobrir ela, eu vou precisar usar o teorema de Pitágoras, já que eu sei as outras duas. Então, usando o teorema de Pitágoras, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. O A vale quanto? 5 ao quadrado é igual ao B vale quanto? Mais C ao quadrado. Você sabe o valor do C sem fazer conta? Sem fazer conta, qual é o valor do C? Triângulo pitagórico, né? O famoso 3, 4, 5. Ok? Entendeu por quê do 4? Lembra do Pitágoras? Entendeu? Ok. Entendeu você aí também? Entendeu você? Hã? Tá me vendo? Você tá me vendo, eu sei que você tá me vendo. Se o C vale 4, agora eu consigo falar as coordenadas dos focos. Foco, foco, foco. Qual é a coordenada do primeiro foco aqui, do F1? Esse camarada vale 3, ó. O F vale 4. A distância focal, a semidistância focal vale 4. Então, é 3 menos 4, menos 1. E o outro é 3 mais 4, vale quanto? 7. Então, aqui é 3 mais 4. E aqui é 3 menos 4. Menos 1. 7. Alguma pergunta aqui? Alguma dúvida? Assim, ó, eu tô querendo fazer Vira pra cá, vira pra cá. O que é que eu posso cobrar na prova de vocês? É sempre algo desse tipo. Ou eu vou dar essas medidas, coordenada do centro e essas medidas, e eu vou querer que você construa a equação, ou então eu vou dar essas medidas e pedir que você construa o gráfico da elipse. Ou então eu dou a equação e vou pedir essas medidas. Ou então eu vou dar a equação e vou pedir que você faça o gráfico da elipse. Ou então eu vou dar o gráfico da elipse e vou lhe pedir essas medidas. Foi o que aconteceu aqui. Ou então eu vou lhe dar o gráfico da elipse e vou pedir a equação, que é o que pede realmente no enunciado. O enunciado ele só quer a equação. Qual é a equação dessa elipse aqui? Volta para cá. Dessa daqui. X menos coordenada do centro, ó. X menos 3, o x do centro, ao quadrado sobre A ao quadrado. Não é 5. É o 5 ao quadrado. Quanto é 5 ao quadrado? 25. Foi? Eu vi só o 5. Tá gravado, depois a gente vê.
Ah, tem que ouvir, né? O microfone, não sei se ele vai pegar a tua voz. Vamos lá. Mais y menos quanto? Y menos 2, que é o y do centro, ao quadrado sobre b ao quadrado, que é 9. Sempre igual a... Pra gente, a gente vai escrever sempre igual a 1. Ok? É. Já está prevendo. O nome disso é ansiedade. A pessoa já está prevendo. Vão para o psicólogo, meu povo. Vão para o psicólogo. Tem um psicólogo aqui do campus. X0 menos C. X0 mais C. O ponto, os B's, né? Do eixo menor. B1 e B2. A coordenada X é a mesma do centro, porém o Y fica Y0 menos B, Y0 mais Bzinho. Tem um detalhe, pode ser que a elipse esteja em pé. Numa elipse em pé, muda um pouquinho. Olha para cá. Equação da elipse em pé. X menos x0 ao quadrado sobre b ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado sobre a ao quadrado igual a 1. O que é que muda efetivamente? O A e o B trocam de posição. O A sempre é o maior número. Olha para mim. O A sempre é o maior número na elipse. Está embaixo. O maior deles é o valor do A. Se o maior número estiver embaixo do X, é porque o eixo maior está paralelo ao eixo X. Deitadinho. É que nem o eixo X. Se o maior número estiver embaixo do Y, é porque o eixo maior vai estar no sentido do eixo Y, em pé. Ok? Fiquem atentos com relação ao número. E aqui, como é que ficariam as coordenadas? Vamos fazer uma outra da lista. Posso apagar? Quero apagar aqui, pelo menos. A lista, ele pede só a equação da bendita. Eu quero achar os elementos. Só para treinar. Só para treinar. Treino. Letra F. Eu vou fazer a F, fazer ela mesmo. Eu vou mais inventar acordar minha cabeça, não, senão pode dar errado. Letra F. Y igual a 14. X igual a menos 9. 3. 14. 2, 4, 6, 8, 9. 3, 4, 6, 8, 2, 14. Fazer igual tá aí no...
5 e 13. Minha nossa, é 13 para cima, não tem 13. Tem 13 não. Ficou meio feiozinho porque o quadro acabou, viu? É para ser um pouquinho mais alta. Ela amarra isso aqui mesmo. Aqui vale 13. Ah, vocês só vieram por causa do ponto, foi? E se eu falar que não tem ponto, o que é que vocês vão fazer? Porque eu pensei que vocês fossem assim mercenários. Não basta estar ruim, né? Tem que correr atrás da humilhação, né? O não já é verdade, né? O não já tem, né? Por que não ser humilhado, né? Tá certo. Por que não buscar humilhação? Ai, 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 eu adoro vocês, viu? Vamos lá. Eu quero achar as medidas, eu quero achar as coordenadas dos extremos desse camarada e eu quero a equação dessa elipse. Será que a gente acerta? Me diga as coordenadas do centro. Vocês estão entendendo essa figura? Vocês estão entendendo que eu tenho o eixo X e o eixo Y, tem outras duas retas aí de metida e tem a nossa elipse? Na figura tá desse jeito, viu? E detalhe, eu ainda botei coloridinho. Lá tá tudo numa cor só. A única coisa diferente é o vermelhinho aqui, ó. Ó o eixo X, ó o eixo Y. Tem valor. Quanto é que vale a coordenada do centro? Entende que é menos 9, 14? Achei. Menos 9, 14. Foi? Vamos para os As. A2, A1. Vamos para os Bs. Vocês querem tentar fazer sozinhos? Um sonho que se sonha só é só um sonho que se sonha só, né? Um sonho que se sonha junto se torna realidade. Pois vamos lá, vamos sonhar, vamos sonhar, vamos sonhar. Coordenadas dos As, as extremidades do eixo maior. A gente sabe as coordenadas X ou Y de algum deles? Vamos para os As. O X, quanto é que vale o X dos As? O X vai ficar fixo, né? O mesmo do centro. Menos 9. Já posso falar dos focos também? O Y do B. Quanto é o Y do B? B1, tá aqui. Eu vou botar aqui o B1. Tá aqui o B2, vai. 14. Isso é ótimo. Vamos colocando logo os valores que vocês já sabem. Já é logo de imediato, para não se perder. E cuidado para não confundir. Os focos e os focos. Esse.
Pelo menos uma coordenada, dá para saber logo de cara, sem fazer conta? Qual coordenada? X igual a menos 9. Beleza? Agora a gente vai precisar fazer conta. Todas essas informações que a gente catou aqui, a gente não fez conta. A gente só fez olhar para a figura. Com muito cuidado, para não se perder. Tudo bem, Sara? Ou não? Alguma dúvida? Pergunte. Se tiver alguma dúvida, pergunte logo agora. A melhor hora é essa. Hã? Ah, o quê? Tem que pensar. Não, você vai pensar assim, ó. O teu X tá lá em cima, né? Então escreva. Se lhe incomoda, eu tentei escrever. Se vocês olharem na lista, eu tentei fazer como está na lista. Se isso lhe incomoda, você escreve menos 9 aqui, pronto. Olha aí agora. Se você tá... Isso serve para a vida. Se você sabe fazer a coisa de um jeito, mas a vida pede que você faça de um outro jeito que você não sabe, tente transformar o que você não sabe em algo que você sabe. Veja se essa transformação lhe traz algum prejuízo ou não. Se não trouxer prejuízo, transforme. Dá um exemplo. Sabe tocar algum instrumento? Alguém sabe tocar algum instrumento musical? Sabe tocar o quê? O ukulele. Sabe tocar o quê? Flauta. Aí vamos supor que você está procurando um emprego, você está procurando uma renda extra, está querendo alguma coisa para ajudar a bancar seu... Aí você passa na frente de um restaurante de luxo e tem assim uma placa. Precisa-se de pianista. Precisa-se de pianista. Você é pianista? Não, você pode simplesmente continuar andando. Você pode ser descarado e falar, rapaz, eu vou conseguir esse emprego, ó. Chega lá, eu queria falar com o gerente. Opa, pois não, meu nome é Isabela, eu quero essa vaga de músico. Ah, então quer dizer que você sabe tocar piano. Você tocar o ukulele. Pode me contratar. Não, a gente precisa de pianista. Chega Afonso. Opa! Pronto. Eu toco flauta. Não, mas o que a gente quer é um pianista. Eu toco flauta, pode deixar a vaga comigo. Ele pode falar, não, você vai embora. Então você, vamos testar, vamos tentar. Vamos lá, você vai fazer aqui um teste com a gente. Vem uma noite aí. Oxe, você tentou transformar algo que você não sabia em algo que você sabia. Não, mais importante do que os instrumentos, vocês estão entendendo a filosofia da coisa? Às vezes você vai receber uma figura que algumas informações estão meio diferentes do que o que você é acostumado. Refaça a figura, ou então na própria figura coloque do jeito que você já está acostumado. Não custa nada, vai ficar mais fácil para você entender, mais fácil para você fazer a questão. Ok? Então a moral da história é essa. Não é para você. Eu não estou incentivando ninguém a ir nos restaurantes procurar vaga de emprego. Não, a ideia foi fazer uma metáfora com a aula. O povo comédia. Vamos fazer conta agora? Vamos fazer conta? Vamos fazer conta. Que continhas? Eu consigo achar as coordenadas dos As. Dá para a gente falar, dá para vocês falarem para mim qual é o valor do Azinho, a metade da distância, metade do tamanho do eixo maior, vale quanto? 13. E o Bzinho vale quanto? 5. Com esses dois valores, a gente já consegue achar o A e o B. A1 e A2, B1 e B2. Não consegue? No caso aqui está faltando a coordenada Y. Y do centro pega como referência. Para baixo eu acho A1. Para cima eu acho A2. Quanto é que vale esse cara bem aqui? Quanto? A coordenada do centro é 14. O tamanho é 13. Tamanho é 13. 14 menos 13. Para baixo a gente subtrai.
Quanto é 14 menos 13? E para cima, a gente soma. Qual vai ser a coordenada aqui desse A2? A coordenada Y vale quanto? 14 mais 13, 27. Alguma dúvida? E os Bs? Olha a coordenada do centro e olha a distância. Para a esquerda subtrai, para a direita soma. Qual vai ser a coordenada do B1? Para a esquerda subtrai. Qual o tamanho? 5. Então é menos 9, subtrai 5. Quanto é que vai dar essa coordenada? Menos 9 com menos 5. Menos 14. E a coordenada y, a coordenada x do B2? Menos 9 é a do centro, soma 5. Vale quanto? Menos 4. Todas as informações estavam na figura. Essas 4 últimas a gente teve que fazer uma continha de soma e uma de subtração para encontrar. Mas ainda assim estavam na figura. Guardem essa informação na cabecinha de vocês. Alguma dúvida aqui? Para finalizar, e os focos? E os benditos dos focos? Eu tenho que achar a medida C. Quanto é que vale o C? Teorema de Pitágoras. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. O A vale 13. O B vale 5. Queremos achar o C. Alguém já sabe de cabeça quanto é que dá? Não? Sabe? Quanto? Ah, tu fez a conta, né? Esse aqui é pitagórico também. É pitagórico. É o 5, 12, 13. Não, ele não é múltiplo. Os triângulos pitagóricos não são só os múltiplos do 3, 4, 5. São os triângulos que vai dar bem certinho aqui esse camarada, só com o número inteiro. Então, 5, 12, 13. Tem uma lista assim, com uns 10 triângulos pitagóricos que a gente é obrigado a decorar na graduação para poder usar a gente só usa os mesmos, né? O 3, 4, 5 e os múltiplos. O 5, 12, 13 também é pitagórico. Mas vamos lá, fazer as contas. 169. Quanto é 5 ao quadrado? 25. Posso passar logo para o outro lado negativo? Menos 25 igual a C ao quadrado. 144 igual a C ao quadrado. O C é raiz quadrada de 144. Quanto é a raiz quadrada de 144? Ok? Agora, com este 12, eu consigo falar as coordenadas do F. Quais são as coordenadas do F? O X eu já tenho, está faltando só o Y. Então, eu tenho que olhar para o Y do centro, olha para o Y do centro, e com esse valor para baixo a gente subtrai, para cima a gente soma. Olha para o Y do centro, para baixo subtrai. O Y desse cara aqui é o do centro, menos o que você calculou agora, menos 12. Vale quanto? E o lá de cima, a gente soma. Depois disso aí pode o quê? Pode. Pô, se não perde, é? Entendi. Vocês vão... Melhor acabar às 10? Tudo bem, então. A gente encerra aqui. Para encerrar de verdade verdadeira. Primeiro, alguma dúvida aqui? Para encerrar mesmo. Qual é a equação dessa elipse? X menos 9, não é isso? A gente pode colocar logo? Pode, ok?
Emily, posso colocar x mais 9 aqui? Ou não? Eu quero escrever a equação. É porque a equação reduzida é x menos o x do centro. E o x do centro é negativo. Então fica menos, menos, fica mais 9 ao quadrado sobre quanto? Isso. No eixo x é o menor. Então você vai pegar metade da distância, metade da medida do eixo menor e elevar ao quadrado. 5 ao quadrado. Eu vou armar a conta aqui. Eu vou armar tudo. Menos 9. Mais y menos 14 ao quadrado sobre... Todo mundo entendeu o porquê do 14? Coordenada y do centro. Qual o número que fica aqui embaixo? 13 ao quadrado. Lembra que aqui vai o A e o B, ó. O A vai ficar sempre embaixo do eixo que vai ficar paralelo à sua elipse, ao eixo maior da elipse. Se o eixo maior está em pezinho, o A fica em mão. Então fica x mais 9 ao quadrado sobre 25 mais y menos 14 ao quadrado sobre 169 igual a 1. A equação dessa elipse. Só falta o quê? Beleza, mas aí vocês vão perder a merenda. Vamos fazer isso então na aula de revisão. Aula de revisão, eu não volto mais não de tarde, viu? Daqui. Tchau, tchau, pessoal. Merenda. Não, estou me